Olá, tudo bem? Mais uma vez nós vamos fazer um comentário aqui do capítulo 12 de Número, em que envolve Miriam e Arão e Moisés. Antes de nós lermos, nós vamos fazer uma oração. Santo Deus, Pai amado, nesse momento, Senhor, queremos te agradecer por mais uma vez estar estudando Tua Palavra. Amém. Que o Senhor possa estar com o Teu Espírito nos ensinando e ensinando também o irmão ou a irmã que está nos assistindo. Amém. Que o Senhor possa, Senhor, estar levando bênção para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente vai ler do verso 1 a 3. Como sempre, a Wagner vai passar para nós a mensagem. Moisés havia casado com uma mulher da Etiópia. E Miriam e Arão começaram a criticá-lo por causa disso. Eles disseram: será que o Senhor tem falado somente por meio de Moisés? Será que não tem falado também por meio de nós? E o Senhor ouviu o que eles disseram. Moisés era um homem humilde, o mais humilde do mundo. Zípora era uma mulher de outra nação, diferente do povo de Israel. E Arão e Miriam resolveram reclamar, tá questionando ali para Moisés. Aí na lei a gente entende que existe um certo ciúme, não só por causa da mulher cuxita de Moisés, que era Zípora, mas também por lá no capítulo 11, Moisés tem instituído 70 homens como ancião. E ali deu cargos para cada um deles. Então, digamos que Miriam passou por um certo ciúme ali, e aí foi questionar a vontade de Deus e a vontade também de Moisés. Porque Moisés estava reclamando para o Senhor: Senhor, eu preciso de ajuda. O Senhor me colocou diante dessa multidão de gente para que eu venha conduzir cada um deles. E no meio de tanta gente, a gente sabe que existe gente de toda a natureza. Natureza boa, natureza ruim, pessoas que não concordam com nada, pessoas que criticam o que tu faz, não aceita. Então tinha gente de todas as naturezas, porque ali existia 6.000 homens, sem contar as mulheres, sem mencionar os meninos. Então, no meio daquela multidão de pessoas, Deus pediu para que ele reunisse 70 anciãos, 70 homens para fazer ancião, para ajudar ele no meio daquele arraial, que está no capítulo 11 de Número, no verso 22, do 24 a 25. E também, só que a Wagner vai ler aqui para nós, lá no verso 16 e o 17 do capítulo 11, para nós podermos mencionar, dar uma contada aqui nessa história bem mais direitinho aqui, que teve um intervalozinho em que foi selecionado esse cidadão para ancião, e a Miriam também se tornar um pouco enciumada ali por achar que não tinha cargo, mas ela tinha cargo. Ela tinha cargo, Arão tinha o cargo dele também. Então não tinha por que eles estarem criticando. Lê aí para nós, Wagner. O Senhor Deus respondeu a Moisés: reúna para mim 70 homens que você sabe que são líderes, entre os mais respeitados do povo de Israel. Leve-os até a tenda sagrada e fique ali com eles. Então eu descerei e falarei com você ali. Tirarei uma parte do Espírito que lhe dei e darei a eles, para que ajudem no pesado trabalho de cuidar do povo. Assim você não precisa fazer isso sozinho. Então, Deus tinha colocado que Moisés ajeitasse 70 pessoas para ajudar ele. E aí então a gente crê que aquele ciúminho ali da Miriam não era só por problema de Zípora, né? Leva a gente pensar, né, no dia de hoje, quantas intrigas, quantas desavenças tem dentro de uma família, devido às pessoas terem um pouco de ciúme e não conversarem uns com os outros, em vez de colocar isso em pauta
numa reunião de família e colocar os pratos limpos para não ter uma desavença e não desgostar todos. Pois é, então deveria que ela aceitar, né? Vir conversar tranquila, mas não, ela foi questionar aquela vontade de Moisés, que é a Que não era vontade nem vontade de Moisés, não era de Deus. Sim, não era nem a vontade de Moisés, era a vontade de Deus. Na verdade, ela estaria criticando o plano de Deus. E Moisés, por ser um cidadão muito tranquilo, por isso que ele foi ele foi à frente daquela multidão de gente, que ele até, antes de Deus colocar esses 70 homens para ajudar ele estava questionando: Senhor, por que o Senhor me coloca à frente de uma multidão de gente dessa aqui, como que eu fosse o pai, a mãe desse povo? Eu não sou o pai nem a mãe, o Senhor disse que eu tinha que levar essa multidão aqui no caminho da terra prometida, como que uma mãe carrega um filho no colo. Não, para mim é muita coisa. Então Deus foi e colocou os 70 anciãos, os anciãos para ajudar Moisés. Que lá no verso 24 também, no verso 24 e o 25, também deixam um relato do que seria esse trabalho desses anciãos, que eles profetizariam ali no meio do arraial, e tinha 2 cidadãos que se destacou muito bem no meio desses 70. Então Moisés saiu e contou ao povo o que o Senhor tinha dito. Ele reuniu os 70 líderes do povo e os pôs ao redor da tenda. Aí o Senhor desceu na nuvem e falou com ele. Deus tirou uma parte do Espírito que tinha dado a Moisés e deu aos 70 líderes. Quando o Espírito veio sobre eles, começaram a falar alto como profetas, porém isso durou pouco tempo. Pois é, então durou pouco tempo. A Bíblia também relata para nós que os 2 que ficaram profetizando foi Haddad e Meldade. Esses 2 ficaram sob intervenção do Espírito Santo. Eu acho que mais dedicado, né, digamos assim, aos que mais se dedicaram. A gente vai ler do 10 a 13 do capítulo 2. A Wagda vai ler para nós do verso 4, o verso 10 a 13. Logo em seguida, o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam: vocês 3 aí vão para a tenda sagrada. E eles foram. Assim que Deus saiu, a nuvem que estava sobre a tenda desapareceu no mesmo instante. Miriam foi atacada por uma terrível doença da pele, que ficou branca como a neve. Arão olhou para Miriam e viu que, de fato, ela estava atacada por aquela doença. Então, nós conseguimos entender aqui, mais uma vez, né, que, por fim, Deus, por não aprovar o que Miriam e Arão estavam fazendo, no verso 4, ele convida todos os 3, vamos ali na tenda ali, que nós vamos conversar. Leva eles. Deus parou, né? Desceu sobre a nuvem. Então, o que acontece? Quando termina a conversa, Arão e Miriam saem. Quando dá algumas passadas, Arão percebe que Miriam estava com lepra. Fala que estava, né, branca como a neve, cheia de lepra. Branca como a neve, cheia de neve, né, de lepra, cheia de lepra. Então, Arão, do mesmo instante, começa a se voltar para Deus, tanto pedindo perdão do que tinha acontecido e orando pela irmã. E do mesmo jeito, como sempre, Moisés se volta para o Senhor, né, e vai interceder pela irmã, de quem ele tanto amava, e que eles estavam criticando ele. Mas Moisés se mostra como sempre, humilde, né? Humilde e amoroso, né? Com seus amoroso, e se mostrando como deve ser um bom líder. E aqui nesse capítulo
nos dá a entender que a gente não deve estar contra a liderança. Se você esposa ou filho, não critique o seu líder da sua casa, da sua família. Não Conversa, né? Temos que conversar justamente, né? A conversa é Um diálogo. uma coisa que Cabe leva a em todo entender. lugar. Então a gente vai entender tudo, né? Passa a entender, porque E não com ira. através da sim com conversa humildade. a gente vai longe, né, Wagner? Pois então, nós fiquemos mais uma vez. Desculpa se não deu de você entender. Espero que você passe, dê uma revisão aí no que nós estudemos hoje, e depois você possa até fazer os comentários aí se você entendeu sim ou não, se você gostou. Se puder, deixe seu like e a gente agradece. Estamos juntos. Amém. Amém.